A Deus seja a glória. Paz de Cristo para todos. A alegria estar aqui mais uma vez com vocês. A minha oração é que eu seja apenas um instrumento da vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou trazer uma palavra agora aqui essa noite. Ela é pedagógica, isso é uma palavra de ensino de algo que eu ando muito preocupado. Você pode se assentar? Quem tem lugar aí, se assente, se assente, se assente. Isso. Busque o seu lugar, se assente. Eu quero trazer uma palavra, preste atenção que eu vou te falar, por favor. É o ponto fundamental da fé cristã. É algo tão crucial que pode fazer com que você tenha uma trajetória de vida cristã ou um fracasso de vida cristã. Eu vou ler o texto e você vai começar a entender. Oséias, capítulo 4, versículo 6, a primeira parte do texto. Oséias 4, 6. Diz assim, vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, porque você vai me acompanhar na primeira parte da mensagem. Eu quero que você leia comigo algo que eu vou te mostrar. Depois você pode até fechar a Bíblia. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você ficou, né? Você não quis ir embora, né? Escute o que eu vou te falar. Escute. Satanás, governo, homens, sistemas econômicos, ninguém pode destruir o povo de Deus. Mas tem uma coisa que destrói: a falta de conhecimento. É a única coisa que pode destruir a tua fé e destruir o povo de Deus: a falta de conhecimento. Eu estou falando para você que a minha mensagem é pedagógica. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui na minha introdução. O salmista do Salmo 27, ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Contemplar a formosura do Senhor é adorá-lo, é ter intimidade com Ele. Aprender no seu templo é pedagógico. Você precisa aprender, ir para a memória de longo prazo, algo que fica arraigado em você. Então o culto não é apenas para produzir em você intimidade com Deus, mas o culto é para você aprender. O nome do evento é como, hein? Repete. Então você veio aqui para aprender. Então eu quero te ensinar alguma coisa sobre a importância de se obter o conhecimento de Deus.
A minha primeira parte, eu quero fazer 4 conjecturas para você sobre o conhecimento de Deus que são muito importantes. A primeira, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 10, diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vemos como que por espelho, como por enigma. Então, primeiro, o conhecimento de Deus nós conhecemos em parte. Não existe ninguém doutor em Deus. O máximo que podemos conhecer é em parte. Segundo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, diz: o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam tanto o seu poder como a sua divindade, claramente se entendem pelas coisas que estão criadas para que os homens fiquem inexcusáveis. Primeiro, olha que coisa interessante, o conhecimento de Deus é em parte. Segundo, o conhecimento de Deus é o que se pode. Por quê? Você tem que entender a mente eterna de Deus para a mente limitada do homem. Se Deus revelasse tudo acerca dele, você ia ficar perturbado e você não ia acreditar e você não ia segui-lo. Por isso que o conhecimento de Deus é em parte, e o conhecimento de Deus é o que se pode. Deixa eu te explicar uma coisinha para você entender. Existem os atributos da divindade, estão divididos em 2 partes. Os atributos comunicáveis da divindade e os atributos incomunicáveis da divindade. Eu te explico. A onipotência é um atributo incomunicável. Isso é, só Deus possui todo o poder. A onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas, só Deus. A onipresença, um Deus que está em todo lugar simultaneamente, só Deus. Na teologia, isto são os atributos incomunicáveis da divindade. Os atributos comunicáveis da divindade: amor, compaixão, bondade, misericórdia. Esses atributos de Deus encontramos no homem. Agora você veja, um Deus que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento, que está presente em todo lugar, como é que eu e você vamos entender tudo dele? Uma vez um diretor de uma emissora de TV, camarada muito amigo meu, muito inteligente, disse assim para mim: pastor Malafaia, você não me leva a mal? Falei: fala, rapaz. Olha, eu não acredito em Deus porque eu não entendo tudo de Deus. Eu tenho dificuldade para acreditar em Deus porque eu não entendo tudo de Deus. Eu disse assim: rapaz, olha que coisa interessante. O motivo pelo qual você diz que não acredita em Deus é o motivo pelo qual eu acredito nele. Aí ele falou assim: não entendi. Eu vou te explicar. Você disse que não acredita em Deus porque você não entende muita coisa de Deus. E eu estou dizendo para você que eu acredito em Deus porque eu não entendo tudo de Deus. Porque se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu. Então, meu irmão, o conhecimento de Deus é o que se pode, o conhecimento de Deus é em parte. Terceiro, o salmista do Salmo 139, ele
começou a querer entender sobre onipotência, onipresença, onisciência. Aí chega no versículo 6, ele diz assim: tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Ninguém entende tudo de Deus, por isso que Ele é Deus. Você tem que entender que Deus tem a mente eterna, e a minha e a sua são limitadas. Você sabia que para Deus não tem dia nem hora? Deus vive na eternidade. Não se conta tempo para Deus. Como é que você quer conhecer tudo de Deus? Você vai ficar maluco. Agora tem uma outra coisa sobre o conhecimento de Deus. É que o conhecimento de Deus é um processo contínuo. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem ninguém doutor em Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você sabe que você não conhece. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais você vê que você não sabe nada. Porque Deus é infinitamente superior a tudo que pensamos ou que imaginamos. Agora, meu filho, eu vou te mostrar qual é o resultado da falta de conhecimento de Deus. Olha, eu vou ser honesto com você, eu espero que você tenha um pouquinho de paciência para esperar o final. Porque eu vou dizer umas coisas aqui que vai ter gente que vai ficar arrepiado, mas fica frio. Fica aí, não sai não. Eu vou te mostrar, porque nós estamos brincando com uma das coisas que podem destruir o povo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso é muito sério, gente. Eu vou te mostrar o resultado da falta de conhecimento de Deus. Se você está com a Bíblia aberta, me acompanhe. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Número 1, a falta do conhecimento de Deus. Deus está dizendo, há uma discórdia, há uma desavença de Deus com o homem. Segundo, versículo 2, parece que até foi escrito agora. Olha o que diz o versículo 2. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. A falta do conhecimento de Deus produz a prioridade do mal. Terceiro, versículo 3. Por isso a terra se lamentará, qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Vida catastrófica. 4, versículo 5. Por isso cairás de dia, o profeta contigo cairá de noite, e eu destruirei a tua mãe. A falta de conhecimento de Deus produz morte e queda. Quinto lugar, versículo 6, o texto que eu usei. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Destruição. Sexto, versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Mudança do estilo de vida, do melhor para o pior. Sétimo, versículo 8, resultado da falta do conhecimento de Deus. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente, desejo para o mal. Oitavo, versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Juízo de Deus. Nono, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor.
se tornam insaciáveis. Segura aí que eu estou terminando. 10º, olha a última parte do versículo 12. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sabe o que significa a palavra corromper? Apodrecer por dentro. Corromper caráter. Olha o que a falta do conhecimento de Deus produz. 11º, final do versículo 14. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado, perturbação e desordem. E 12º, eu vou usar um versículo do Novo Testamento para mostrar o que a falta do conhecimento de Deus produz. Romanos 1:28. Como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões infames, varão cometendo torpeza com varão, e até a mulher deixando o uso natural do varão, cometendo torpeza com mulher. Homossexualismo. Eu sei que não é para dar glória a Deus, eu já sei. Eu estou mostrando para você o resultado da falta do conhecimento de Deus. Isso aqui é sério. Agora escute, povo de Deus. A questão não é saber a importância do conhecimento de Deus, mas é como obtê-lo. Quantos aqui querem ter conhecimento de Deus? Quem aqui quer conhecer mais a Deus? Deixa eu ouvir aqui para ver se eu continuo pregando ou não. Quem aqui quer conhecer mais a Deus? Então vamos lá. Eu vou falar aqui o óbvio. Eu não vim pregar uma coisa que você nunca ouviu hoje aqui. Eu vim pregar o óbvio. Você sabia que a repetição é fundamental para o aprendizado? Os especialistas dizem que você precisa ouvir entre 17 e 21 vezes para você guardar na memória de longo prazo. É por isso que Paulo diz em Filipenses 3:1, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Paulo repetia. Então vamos lá, se você quer ter conhecimento de Deus, quem aqui quer ter? A metade ficou. Vou perguntar de novo, hein? Quem aqui quer ter conhecimento de Deus? Obrigado. A principal fonte do conhecimento de Deus, a principal, você vai entender porque o diabo quer tirar a palavra da tua vida, da tua família e da igreja. O conhecimento de Deus pela palavra é busca de informação com o intelecto. Ninguém entra em transe. Evangelho de João está entrando na minha mente. Agora é Mateus. Olha o profeta Daniel. No capítulo 9, versículo 2, Daniel diz assim: e eu pelos livros entendi o que Deus tinha revelado a Jeremias. O que é isso? Ele foi buscar informação com a mente. Olha Paulo, 2 Timóteo 4,13. Tu quando vieres, passa em Troade na casa de Carpo, traga minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo pesquisava. Agora eu vou te mostrar a diferença de ler e meditar. O Salmo 1, versículo 2 diz: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não está dizendo que na sua lei, leia-se de dia e de noite. Na sua lei, medita. Qual é a diferença de ler para meditar? Meditar é inferir, pensar,
analisar. A Bíblia não é para ser lida, é para ler? É para ler? O negócio é ler? Bem, você sabia que hoje tem crente que tem até que fazer voto para ler a Bíblia? Poxa, eu fiz um voto que eu tenho que ler um capítulo da Bíblia por dia. Deixa eu ler Oséias 4. Ouvi a palavra do Senhor, vosso Deus, porque eu só tenho uma coisa que tanto até porque na verdade nem coisa de Deus só para valer geralmente o futuro. O alteramente por isso até antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Analisa, pensa. Irmãos, escute o que eu vou te falar. Eu fico pensando no povo pentecostal que somos nós. Como é que Jesus botou o capeta para correr? Sai! Está amarrado! Foi assim que Jesus botou o capeta para correr? Sai de retro, chifrudo! Como é que Jesus botou o capeta para correr? Vamos lembrar? Mateus capítulo 4. 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus teve fome. Satanás, ele é sagaz, ele percebe a necessidade e tenta apresentar uma solução paliativa. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Resposta de Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Jesus usou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Agora vem o sensacional. O capeta pega Jesus, coloca no pináculo do templo, e agora o chifrudo vai usar, atenção pentecostais, o chifrudo vai usar o São 91. Porque tem crente que pensa que se botar a Bíblia aberta no Salmo 91 na cabeceira da cama e chegar um capeta na tua casa, vou embora. Irmão, o diabo não tem medo do Salmo 91, o diabo não tem medo do Salmo 1, o diabo teme o Deus do Salmo 91. Aí agora, olha essa, Satanás vai dizer, está escrito, lança-te daqui para baixo, que dará ordem aos teus anjos para que peguem pelas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Você sabe o que Satanás usou? Salmo 91, versículo 11 e 12. Você tem que entender uma coisa, o diabo conhece mais a Bíblia do que qualquer teólogo. Você só tem que entender isso. Um dos nomes do diabo é maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mau. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer um, só que ele não consegue usar para o bem, porque ele é maligno. Aquele cuja essência do seu caráter é mau, ele só usa para o mal. O diabo usou o Salmo 91. Aí Jesus diz assim, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus usou Deuteronômio 6,16. Aí o capeta vai, leva Jesus para um alto monte, você já sabe. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus diz, vai-te Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Deuteronômio 6,13. Jesus não saiu da palavra, ele botou o capeta para correr com o poder da sua palavra. Meu irmão, Satanás sabe
Quem é que ama a palavra e quem negligencia a palavra? Nós estamos enganados, gente. Nós estamos enganados. Eu quero dar uma outra dica para você. Satanás trabalha com legalidade. Satanás trabalha com legalidade. Você pensa que o diabo pode fazer o que ele quer? Que ele pode entrar na tua vida, arrebentar? Eu vou ferrar esse crente. Eu vou arrebentar. Não, o diabo trabalha com legalidade, como Deus trabalha com legalidade. Vou te provar. Para Satanás poder tocar no que Jó tinha, Deus teve que permitir. Porque o diabo não tinha legalidade para tocar em nada dele. E o diabo toca milimetricamente naquilo que Deus permite. Toca em tudo que ele tem, menos nele. Depois, na segunda vez, Deus diz assim: toca nele, mas não tira a vida. Por quê? Porque o diabo não tem a legalidade contra Jó. O diabo sabe de um crente que ama a palavra, que conhece a palavra, que medita na palavra, que obedece a palavra, que ama a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu vou te mostrar como é que o diabo trabalha com legalidade. Paulo expulsava demônios e curava enfermos, Atos 19. Os filhos dos sacerdotes viram Paulo expulsar demônios, e tinha um cara com uma casta de demônio. Aí os caras chegaram e disseram assim: vamos expulsar também. Aí os filhos dos sacerdotes tentaram expulsar uma casta de demônio de um cara. O capeta-chefe que estava no camarada disse assim: um momentinho, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? A casa caiu. A casa caiu. Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Os caras tomaram uma coça. Satanás sabe quem é você. Satanás sabe que você nunca lê a Bíblia, que você não suporta a palavra, que você perde um tempão em Zap, um tempão em Twitter, um tempão em Facebook, um tempão em Instagram, e nada da palavra o diabo sabe. Como é que você pode conhecer a Deus? Primeiro, a principal fonte, que é a palavra. Segundo, escuta aí, crente. Escuta aí, crente. Segundo, relacionamento pessoal com Deus. Como é que se produz relacionamento pessoal com Deus? Escute. Aprenda. Deus tem N maneiras de falar comigo e com você. Eu e você só temos uma maneira de falar com Ele: oração. Aí eu pergunto, vamos lá, seja honesto. Como é que você pode ter intimidade com uma pessoa se você não fala com ela? Como é que você pode conhecer uma pessoa que você não conversa com ela? Como é que você pode conhecer o Deus que você diz que serve se você não fala com ela? Eu quero saber qual é a pessoa que vai produzir relacionamento profundo com outra sem conversar várias vezes. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Nós estamos vivendo uma teoria, uma farsa espiritual.
voltar para Daniel. Olha que coisa interessante. No capítulo 6, versículo 10, diz assim: e Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Você sabe o que esse texto está dizendo? No capítulo 6, Daniel governava 40 cidades, não tinha avião, não tinha automóvel, não tinha redes de comunicação, tinha cidade com mais de 300 quilômetros de distância. Ele tinha uma ocupação louca, mas 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, como ele estava acostumado a fazer quando ele não era nada. Hoje em dia, os crentes começam a ter alguma coisa, tem uma microempresa. O cara tem uma microempresa. Tanta coisa, não dá para orar, não dá para ir para a igreja, não dá para ler a Bíblia, muitos negócios. Eu vou dar uma palavra para você que eu não gostaria de dar, mas eu não posso deixar de dar. Eu lamento, mas eu lamento. Eu não gostaria de falar, mas eu tenho que falar, eu tenho que ser honesto. Eu não vou levar nada de volta para o Rio de Janeiro, vai ficar tudo aqui. Eu entendo porque muitos crentes passam a vida toda debaixo de chicote, porque a única maneira de ser crente, Jeová, oh, aleluia, bate mais, papai. Meu filho, é minha mãe. Glória a Deus. Ai, mistério, que maravilha. Porque se tiver um pouco de facilidade, fica besta, vaidoso, orgulhoso, nariz empinado, não quer falar com o mais pobre. É triste o que eu estou falando. Quando a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer, a Bíblia me diz que ele tinha um relacionamento permanente com Deus. Aí você vai para o capítulo 9. Daniel quer entender o que Jeremias falou. Aí chega entre o versículo 21 e 23, diz assim: e o varão Gabriel voou rapidamente. Interessante. Por que a Bíblia está dizendo que quando Daniel começou a orar, o varão Gabriel voou rapidamente? Por algum acaso tem algum anjo lerdo? Tem anjo 1.0 e anjo 5.0 por algum acaso? Você sabe o que o texto está me dizendo? Quanto maior a intimidade com Deus, maior velocidade na resposta. Depois do capítulo 10 do livro de Daniel, quando Daniel estava orando, querendo entender uma visão, sai um anjo do céu para trazer a resposta. Satanás fecha o espaço sideral, o anjo volta, Deus manda Miguel, o arcanjo, classe única. Na Bíblia não tem arcanjos, tem o arcanjo. Ok? Classe única, querubim ungido, só tem um, que foi Satanás. Não tem querubins ungidos, tem querubins. Querubim ungido, una, classe una. Aí o arcanjo Miguel vem, que é o comandante do exército celestial, abre caminho, chega um anjo com a resposta para Daniel. Lá no versículo 12, Daniel 10 diz assim: eu vim por causa das tuas palavras. Você tem intimidade com Deus. Você fala com Deus e Deus fala com você. Você fala com Deus, Deus fala com você. Você fala com Deus, Deus fala com você. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? O que é que você conhece de Deus se você não é capaz de orar?
Vocês estão na escola da sabedoria, por isso que eu estou trazendo uma mensagem pedagógica para te ensinar. Como é que você pode ter conhecimento de Deus? Busca de informação com intelecto, leitura da palavra. Relacionamento com Deus através da oração. Terceiro, um ato da soberania de Deus. Esse aqui não depende de você. As revelações de Deus, mas tem um princípio. Tem um princípio. Quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais ela se revela a você. Concorda comigo? Para quem Deus revelou o Apocalipse? João, aqui comigo para você entender. Por favor, vou fazer aqui círculos imaginários. Você vai entender o que eu vou te falar. Quando a Bíblia fala dos que seguiam a Jesus, fala de multidão. Vamos abrir um círculo. Multidão. Quando a Bíblia fala de irmãos, fala de 500. Um círculo menor. Quando a Bíblia fala de discípulos, fala de 70. Um círculo menor. Quando a Bíblia fala de apóstolo, fala de 12. Um círculo menor. Quando a Bíblia fala dos 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, 3. E quando a Bíblia fala do íntimo, aquele que recostava a cabeça no seio de Jesus, João. Para quem foi revelado o Apocalipse, a maior revelação da Bíblia, para quem era mais íntimo. Quanto maior for a sua intimidade com Deus, maior será as revelações de Deus para você. Como é que você pode conhecer a Deus? 4. Você conhece a Deus, busca de informação com intelecto, leitura da palavra, relacionamento com Deus através da oração, revelações de Deus. E 4, experiência com Deus no seu dia a dia. E você quer saber qual é a maior fonte de você ter experiência com Deus no seu dia a dia? É quando você evangeliza. Rapaz, quando você evangeliza, você vai ter tanta experiência de ver Deus usar você para ganhar gente, para curar, para libertar, para mudar. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Experiências que Paulo adquiriu com a pregação do Evangelho. Você quer ter experiência com Deus? Pregue! Por isso que Paulo diz em Romanos 5,3: sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quanta coisa Paulo aprendeu. Aprendeu a ter paciência, aprendeu a ter experiência, aprendeu a ter esperança. Olha quanta experiência para conhecer a Deus. Os crentes hoje vivem um relacionamento superficial, medíocre com Deus. Porque não leem a Bíblia, porque não oram, porque não pregam o Evangelho. Agora, deixa eu dizer, eu não vou dar ênfase a isso que eu estou falando aqui para crentes. Se eu estivesse falando num culto com pecadores, eu daria ênfase a isso. Para você ter conhecimento de Deus, é sine qua non. Sine qua non. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para você ter conhecimento de Deus, tem que passar por Cristo. Você já aceitou Jesus? Você tem Jesus na sua vida? Essa é a porta para você conhecer a Deus. Fica tranquilo que eu já vou terminar, não vou demorar muito não. Fica frio aí. Você tem que ouvir o que eu vou falar aqui até o final.
Esse é o problema. O cara vai para o jogo de futebol, acaba 11 horas da noite e ninguém sai, ainda vê o time perder. Meu irmão, não tem fome de Deus. Está na hora, vamos embora. E outra, parece que quem está falando de si. Eu estou pregando a palavra, eu estou falando da palavra, eu estou falando de uma das coisas mais fundamentais da vida cristã, e o cara, vambora. Eu não queria ouvir isso não. Ei, eu não vim aqui falar o que você quer ouvir, eu vim aqui falar o que você precisa ouvir. Lugar que você determina o que você quer ouvir, paga ingresso e vai para o teatro. Paga ingresso e vai para o cinema. Lá você vê o filme que você quer ver, para ouvir o que você quer ouvir. Aqui não. Aqui você vai ouvir aquilo que Deus quer tratar com você, nesse lugar e nessa hora. Eu já vou terminar. Segura essa. Resultado, tudo na Bíblia, irmão, por favor, escute isso. Aguce seu ouvido, escute cuidadosamente. Tudo na Bíblia, tudo no reino de Deus tem causa e efeito. Deus trabalha com leis e princípios. Deixa eu te ensinar, para você entender quando eu te falar dos resultados de você conhecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Na ciência existem teorias científicas e leis científicas. O que são teorias científicas? Verdades relativas que a qualquer hora pode mudar. Exemplo, atenção garotada que estuda. Teoria da evolução, não é lei da evolução. É uma teoria que a qualquer hora pode cair. Verdades científicas são leis que não mudam. Primeira e segunda lei da termodinâmica, lei de Newton. Olha aqui, ó. Vou te mostrar. Lei. Aqui, ó. Lei. Para no meio. Sobe. A lei da gravidade. A lei, ela está estabelecida. Quando você entra no processo, ela acontece aqui comigo. Olha o que Jesus falou sobre o seu reino. Marcos capítulo 4, versículo 26. O reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente cresceu. Olha o que Jesus vai dizer. A terra produz o seu fruto naturalmente. Primeiro a semente, depois a espiga, depois os grãos. O que Jesus está falando? Quando Ele estabelece uma lei, ao você praticar, acontece naturalmente. Deus não precisa intervir. Por exemplo, quando você dá dízimo e oferta, você não precisa orar, Senhor, dá-me uma colheita. Ei, já está estabelecida a lei. Quando você pratica, vai acontecer. Quando você busca o conhecimento de Deus, vai acontecer o que eu vou te falar. Primeiro, olha o resultado de conhecer a Deus. Primeiro, nos livra da vergonha. 1 Pedro 3,15 diz assim: que devemos responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da nossa fé. Rapaz, eu nunca vi os crentes tão rasos em de não conhecer as doutrinas fundamentais do Evangelho. Tem crentes que se encarar um testemunha de Jeová,
Porque testemunha de Jeová somos nós. Se encarar um testemunha de Jeová e disser assim para ele: você sabia que Jesus é o irmão mais velho da humanidade? É mesmo? Que coisa, é verdade. 1 João 5,18 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Jesus é o irmão mais velho da humanidade? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Segundo, o conhecimento de Deus nos livra das heresias. Mateus 22, 29 diz: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Essa aqui então. Aí chega um kardecista para o crente e diz assim: aqui ó, vou te provar que existe reencarnação. João Batista era o Elias que havia de vir. Tadinho dos crentes. Olha aqui, ó, aqui, ó, reencarnação. Agora escuta só, a doutrina da reencarnação diz que o camarada que diz que reencarnou, é ele que sabe qual é a reencarnação. Nenhum outro pode dizer. Vamos perguntar a João 1,21. Você é Elias? Ele disse: eu não sou. Allan Kardec não pode saber mais do que João. Rapaz, o que tem de heresia. Olha só, eu vou tocar num negócio agora que vai deixar. Escuta essa. Calma que eu já vou encerrar, mas escuta essa. Como é que nós estamos hoje? Aparece um camarada no meio da igreja evangélica que ninguém conhece a história, não sabe de onde veio, porque não existe história sem homem e homem sem história. E o camarada se intitula o defensor do evangelho. E aí, Malafaia é herege, Miles Monroe é herege, Morris Cerullo é herege. Aí eu fui ver o cara falar que tem um monte de crente que acha que esse é o suprassumo da verdade do evangelho de hoje. Aí eu vou ver um vídeo do cara e o cara diz assim: eu tenho pregado para 10 mil pessoas, para 6 mil pessoas, para 4 mil pessoas, para 2 mil, para 1.000, para 800. Eu prego em assembleia, igreja batista, metodista, para armenianos, para calvinistas. Agora escuta o que ele vai falar. Congregações inteiras de bodes, congregações inteiras de joio, congregações inteiras de virgem louca. Vamos pegar o que esse miserável está falando e vamos trazer para a Bíblia. Onde é que a Bíblia diz que tem congregação inteira de joio? A Bíblia diz que no meio do trigo entrou algum joio. A Bíblia diz que tem 5 virgens prudentes e 5 loucas. Onde é que está na Bíblia que encontra só a igreja de virgem louca? E um monte de gente dando corda e crédito para um miserável desse, que deturpa a palavra. Mas o povo não conhece a palavra e é influenciado por qualquer paraquedista que chega no meio da igreja evangélica. O que o conhecimento de Deus produz? Nos tira da acomodação. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais intimidade, mais você quer ter com Deus. O que é que o conhecimento de Deus produz? 2 Pedro 1,2. Olha só. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.
multiplicação de graça, isso é, da experiência com Deus, multiplicação de paz. Pode tudo estar pegando fogo em tua volta, e você diz igual a Paulo em 2 Timóteo 1,12: por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é que o conhecimento de Deus produz? Verdadeira libertação. Eu me lembro que na faculdade eu tinha um professor, gostava de mim, mas adorava me confrontar. Um dia ele chegou na aula e escreveu no quadro: João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, Malafaia, tá certo? Eu falei: continua. Aí ele disse: a verdade de Lacan, a verdade de Erich Fromm, a verdade de Freud e a verdade de Jesus. Quando ele acabou de dizer, eu falei: professor, um momentinho, o senhor para herege não falta nada, porque existe um princípio da hermenêutica bíblica, que texto sem contexto é pretexto para heresia. O senhor esqueceu de escrever no quadro o versículo 36, que é o contexto do 32: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade absoluta. O que é que o conhecimento de Deus produz? Eu estou no penúltimo e vou fazer uma afirmação aqui que eu quero que você me escute. Você sabe o que o conhecimento de Deus produz? João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento de Deus produz a vida eterna. Agora eu vou para o final e quero a tua atenção, porque eu vou fazer uma conjectura aqui para te chocar. Me escute, eu já estou no final. Escute o que eu vou te falar. Por favor, escute, isso é muito importante. Por que o islamismo cresce mais do que o cristianismo? Escute. Aí vem um irmão: pastor, o senhor não me leva a mal, a Bíblia diz que o caminho do céu é estreito e poucos são os que entram, e a porta é larga do pecado, e muitos são. Ei, peraí. Quem disse que o islamismo é religião da facilidade? Então esse texto não se aplica. Volta a pergunta: por que o islamismo está crescendo mais do que o cristianismo? E vou ajudar, vou aumentar. O cristianismo, para nós não é religião, é reino de Deus, mas eu vou conjecturar conforme as pessoas lá de fora. Cristianismo é religião. O cristianismo é a religião do amor, da tolerância aos contrários, da compaixão, da misericórdia sem perguntar quem é a pessoa, e de uma palavra que só o cristianismo tem, nenhuma outra religião. As religiões você encontra a palavra amor, nas religiões você encontra a palavra paz, nas religiões você encontra a palavra justiça, nas religiões você encontra a palavra misericórdia, nas religiões você encontra a palavra bondade. Só no cristianismo tem a palavra graça. O que é graça? O favor imerecido, benevolente, espontâneo, amoroso de Deus para o homem. Olha, eu mereci o inferno. Eu digo: Senhor, me perdoe. Deus disse assim: está cancelado. Vem cá, não vai me apertar não? Não vai me dar uma espadada não? Uma chicotada? Não, está liberado, está perdoado.
Volta a pergunta, por que o islamismo cresce mais do que o cristianismo? Aguce seu ouvido que eu vou te dar a resposta. Você está pronto? Você está pronto para ouvir? O islamismo trabalha dos radicais para os mais radicais. Você não encontra uma corrente no islamismo que tente deturpar ou abrir mão dos princípios do Alcorão. Não tem uma. Todas as correntes do islamismo trabalham em praticar ou praticar com mais severidade o Alcorão. E o cristianismo? Segura aí, meu irmão. Segura aí o que eu vou te falar aqui no final. Sabe o que está acontecendo com o cristianismo? Nós estamos abrindo mão da palavra. Chega um cara no meio do culto e canta uma música de ímpio. Está no terceiro casamento. E eu não estou falando que ele teve vida ruim lá fora, não. Na igreja, casou com uma, casou com outra, casou com outra, casou com outra, e é pastor. Uma igreja famosa da Austrália foi inaugurar a sua igreja em Nova York. Aparece um cara de cueca com a guitarra cantando New York, New York. Nós estamos abrindo concessão para o que a Bíblia não abre. Você é trambiqueiro? Passa cheque sem fundo? Pode ficar desse jeito. É adúltero? Vamos quebrar teu galho. Vive na prostituição? Não tem problema não, Deus te perdoa. Nós estamos abrindo mão dos princípios do conhecimento da verdade. Nós estamos esculhambando com o cristianismo. Você tem relação sexual com o namorado? Não tem problema não, depois tu casa com ele. Eu fui pregar num grande congresso pentecostal, um dos maiores do país, não vou dizer o nome. E quando eu cheguei para pregar, o coordenador do congresso dos pentecostais do Reteté. E quando eu fui pregar, tinha um stand meu com materiais, o coordenador do congresso disse assim: pastor, só vende material com dinheiro ou cheque? Ou com dinheiro ou cartão? Com cheque não. Aí eu dei uma de bobo. Eu falei, por que eu não posso vender material com cheque? Volta tudo. Aí eu não aguentei e disse assim, eu estou num congresso de bandidos ou de pentecostais? Um congresso pentecostal, o cara vem dizer para mim que eu não podia aceitar cheque. O cristianismo, você sabia que tem gente que diz que Paulo era machista? Ah, não gosta de Paulo não, que ele é machista, manda a mulher obedecer a marido. Minha irmã está precisando ler mais um pouquinho a Bíblia. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Eu não encontro na Bíblia a Bíblia mandando mulher se entregar para o homem, dar a vida, mas a Bíblia manda o homem dar a vida pela mulher. Que conversa fiada é essa? Nós estamos anulando os princípios da palavra, enquanto o islamismo está fortalecendo a figura do homem. A figura do homem está esculhambada na sociedade moderna. E o homem tem o papel da autoridade. E quando você tira a autoridade, você desorganiza o sistema.
E nós, como igreja de Cristo, estamos entrando. Agora mesmo, quem viu o programa do Bial, uma garota, uma cantora foi lá e disse: não, a minha igreja pode vir como homossexual, que nós aceitamos. Claro, nós aceitamos todo mundo, mas não é para ficar como está. Meu irmão, igreja do Deus vivo, nós não podemos abrir mão da palavra. É a palavra, a igreja caminha com a palavra, a tua vida caminha com a palavra. Sem a palavra, o diabo nos destrói. A igreja de pé. Escute o que eu vou dizer para você. Você sabe o que é culto? Há um movimento de gente andando e saindo. Eu acabei de falar sobre o conhecimento. Você sabe o que é culto? É adorar a Deus, é reconhecê-lo como o Senhor. Os crentes são domingueiros e dias de festa. E se o culto demorar um pouquinho, começa um movimento de gente andando dentro da igreja. E eu estou acabando de pregar sobre conhecimento. Isso aí, esse andaço aí, é a prova da falta de conhecimento. Vai embora, continua andando, vai embora. Vai embora. Irmãos, lá no Rio de Janeiro, que você não conhece, o camarada vai ver o Flamengo. Ele mora em Japeri. É quase que Lodebá. O futebol acaba 11h da noite. O cara vai para a estação ferroviária e espera meia hora, 1 hora para entrar no trem. Já estamos com meia-noite e meia. 2 horas até chegar a Japeri. 2h30 da manhã. Japeri é o ponto de referência, tem uma bicicleta amarrada. Ele pedala 1 hora de bicicleta, 3h30. Ele entra por uma porta, janta, ou melhor, toma banho, janta, e a mulher está com a marmita para ele voltar. Porque vão dar 4 horas da manhã e ele tem que trabalhar às 7. O cara vai no estádio, vê aquele bando de perna de pau, que o time de vez em quando ganha, mais perto que ganha, tá lá o tempo todo, ninguém arreda pé. Nego, se é Botafogo é fogo, Vasco, Corinthians, o time perde. O cara faz isso, você está na presença de um Deus tremendo, incomparável, poderoso, digno de glória, digno de honra. Coloque as suas mãos assim que eu vou te abençoar e vou entregar a palavra. Senhor, esse povo não está aqui à toa. Eu peço que tu guarde a vida de cada um na volta para sua casa. A minha palavra é muito pequena, a minha palavra é muito medíocre, mas o teu Espírito Santo pode abrir o entendimento dessa gente. Espírito Santo, fala aquilo que eu não consigo falar. Que caia o temor do Senhor sobre a nossa vida, para entendermos a grandeza da tua palavra e a importância dela.
Não existe cristianismo sem a palavra. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu declaro portas abertas para você. Eu declaro que o melhor de Deus está por vir. Em nome de Jesus, amém.